O que Deus tem para nos dizer hoje? Seja muito bem-vindo ao nosso 24º Falando de Deus. Crer em Deus é uma escolha? Aquele que crê tem algum benefício? Como é a vida de alguém que decidiu crer? Hoje iremos tratar do seguinte tema no nosso Falando de Deus: o que Deus pode fazer na vida de quem verdadeiramente crê? Estaremos nos baseando no Evangelho narrado e escrito por Marcos, capítulo 9, versículo 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E hoje iremos trazer aqui com muita alegria, e uma alegria muito grande, particular para mim, a Denilson Ribeiro, que sempre está atrás das câmeras. Hoje ele estará à frente das câmeras, sendo entrevistado, contando o seu testemunho, contando parte da sua história, aqui no nosso programa Falando de Deus. E você, como nosso querido irmão convidado especial, a Denilson Ribeiro, você também é o nosso convidado especial, nesse nosso 24º programa, Falando de Deus. E hoje, como havíamos anunciado com muita alegria, estamos hoje aqui, a Denilson, que sempre está atrás das câmeras, hoje ele está aqui na frente. Seja muito bem-vindo aqui no Falando de Deus, a Denilson Ribeiro. Obrigado, pastor. Agradeço pelo convite. A gente está sempre gravando o programa e vendo aqui as mensagens que é pregado, sendo edificado com as mensagens que tem sido pregado. Eu imagino, você que é espectador do Falando de Deus, e hoje é o 24º programa, eu imagino quantos programas que você assistiu e certamente foi edificado com com as pautas dos nossos programas, os assuntos, os testemunhos das pessoas que vêm aqui. E o Adenilson, que edita todo esse programa, então ele vê cada mensagem dessa, ele acaba vendo 4 ou 5 vezes na edição, preparando. E eu vou confidenciar algo aqui. Muitas vezes ele diz assim: pastor, que mensagem, Deus tocou no meu coração aqui. E algumas delas até as lágrimas vieram, né, Denilson? É verdade, pastor. Muitas vezes a gente segura, tá ali assistindo, segura, porque as pessoas que vêm aqui trazem um testemunho poderoso, de conversão, do trabalhar de Deus na muito vida forte. Da pessoa é forte. Então a gente muitas vezes tem que segurar, as lágrimas, Nós tivemos testemunho aqui que nos impactou, testemunho de pessoas, igual o pastor Davi Neves, que ele encontrou Jesus, Jesus tirou ele lá do centro espírita, uma pessoa que era lá, recebia espíritos malignos lá, e todas aquelas heresias e aquela apostasia lá, e ele estava naquele meio e Jesus salvou ele. Também outros testemunhos aqui também, recentemente, testemunho do pastor Diego Rafael, que ele aos seus 5 anos, Deus usou um profeta, profetizou na vida dele, acerca de que o futuro que seria da vida dele, e ele criado longe da mãe, sem pai, e mesmo assim o Senhor trilhou ele pelos caminhos e fez com que ele vencesse. Tantos testemunhos aqui nós acompanhamos aí no Falando de Deus, Talvez nosso espectador fale: eles estão gravando, então vai ver que vai dar uma encerradinha na série. Não vamos não, por enquanto não. Só mais lá pro final do ano que nós vamos ter as férias, claro, do programa. Porém, hoje a Denilson Ribeiro está aqui por uma razão. Nós queremos ouvir do Adenilson Ribeiro o seu testemunho de conversão, também ouvir dele acerca da temática que nós escolhemos para esse programa: o que Deus pode fazer na vida de quem verdadeiramente crê. É um tema muito importante, é um tema emergente, urgente, porque nós sabemos que o caminho para vencer é crer em Deus. E hoje nós vamos tratar desse assunto com muita alegria. Irmão Adenilson Ribeiro, como foi a sua conversão? Pastor, a minha conversão, eu já passei por várias igrejas, por igreja quadrangular, igreja universal. No começo quando eu conheci a igreja evangélica, eu fui por intermédio da igreja universal. Eu lembro na época a minha irmã ainda, ela foi a primeira que ia para a igreja. Que bênção! E por intermédio dela, a gente acabou indo e conhecendo um pouco do poder de Deus, da
agir de Deus dentro da Igreja Universal. Quando eu era criança ainda, eu ia lá na igreja, a gente via milagres acontecer, manifestação de demônios, né? A gente ficava assustado com aquilo. Libertação, né? Eu me afastei e voltei muitas vezes, né, para a igreja, desde de criança, né? Quando eu acredito que eu devia ter uns 12, 13 anos de idade, quando foi o primeiro contato. Estava partindo para a adolescência. Sim. E aí eu fui firmar mesmo na igreja quando eu estava na Igreja Batista. A gente foi convidado lá pelo pessoal de Minas Gerais, é um pessoal muito acolhedor. E como são? Foi muito bem acolhido lá, eu me batizei lá naquela igreja, eu e minha esposa nos batizamos na igreja lá Batista. Até hoje a gente tem contato com o pessoal de lá, o pastor, eu me lembro, o pastor Luiz Fernando, uma pessoa muito de Deus também, igual o pastor Marcos. Um abraço ao pastor Luiz. Com certeza ele vai assistir isso para pastor Luiz Fernando, um abraço, discipulou muito bem, é um filho querido, a Denilson Ribeiro. O pastor Luiz Fernando e a esposa dele também, a Kátia, duas pessoas muito boas, e então lá até hoje a gente acompanha, né, eles lá. Eles têm lá o trabalho deles, e a igreja lá é uma bênção, pastor. E lá a gente teve um encontro lá muito grande com Deus, com Jesus, e ali a gente foi muito bem acolhido, as pessoas de lá. Desceu nas águas lá? Sim, me batizei lá, eu e minha esposa. O que marcou para mim lá foi o carinho dos irmãos lá, uma união que os irmãos tinham. Comunhão muito grande, sabe? E quando a gente saiu de lá, os irmãos foram lá fazer serenata, sabe? Vinha lá, se despedir. Eu acho que foi uma semana só de despedida, sabe? Quando a gente foi embora de lá. Então isso marcou muito. E quando a gente foi para outros lugares, foi lá para o Pará, a gente andou pelo Brasil inteiro aí. E a gente veio se encontrar aqui em Itajobi, né? Já faz aqui 6 anos que a gente está morando por aqui. E a gente encontrou a igreja aqui, que é semelhante à igreja que a gente congregava, né, lá em Minas Gerais. E aqui Deus tem feito maravilhas, Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. Foi aqui que a gente, né, teve as 2 filhas que hoje a gente tem, presentes, né, de Deus para nossas vidas. E muitas coisas Deus tem feito na nossa vida aqui. Jesus é maravilhoso. Para você que não conhecia a Denilson Ribeiro, está conhecendo agora mais profundamente a Denilson Ribeiro, que é cantor, produtor, ele também é compositor, é ministro de louvor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Itajobi, a qual nós pertencemos, e também é diácono daquela igreja. Se formos falar que a lista é grande, né, filho? Deus tem feito grandes coisas, né? Deus tem feito grandes coisas na nossa vida e eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Jesus é maravilhoso. Diante desse testemunho tão glorioso, e o que marcou mais para mim é você dizer que a comunhão da igreja te fez firmar mais os seus pés no caminho certo, no caminho do Evangelho, no caminho de Jesus Cristo. Isso nos encoraja a cada dia mais buscar comunhão. Tem uma frase que eu sempre digo, não me lembro de ter dito aqui no nosso Falando de Deus, mas sempre digo costumeiramente, é a seguinte frase: comunhão, privilégio dos santos. Quem não tem comunhão não é santo, e quem não é santo não é salvo. E esse santo que diz não é que não erra, não, é que está em busca de santificação. Mas uma pessoa que não busca comunhão, uma igreja que porventura não tenha comunhão, precisa rever os preceitos, precisa rever os pensamentos, porque comunhão é uma evidência de que alguém tem o nome escrito no livro da vida. E fiquei muito feliz com o seu testemunho, de dizer que nossa igreja se caracteriza também com essa comunhão, com essa alegria de estar com os irmãos, de trabalhar junto para essa excelente obra de Jesus Cristo. Graças a Deus. A Denilson Ribeiro também, nós formamos a dupla Marcos e a Denilson também, e é uma bênção, tantos inúmeros louvores o Senhor nos tem dado. É um compositor assíduo também, e um servo de Deus fiel e prudente naquilo que ele faz. Nós vamos ouvir agora do nosso convidado Denilson Ribeiro, nós vamos ouvir agora uma pergunta acerca dessa nossa temática: o que Deus pode fazer na vida daquele que verdadeiramente crê. E o texto que nós lemos está em Marcos 9, 23, que Jesus disse assim: tudo é possível ao que crê.
Então a pergunta que lhe faço, querido irmão, como entender essa frase que Jesus Cristo disse? Tudo é possível ao que crê. O que o irmão entende que Jesus quis transmitir nessa mensagem aos seus discípulos e a nós que hoje também somos discípulos de Jesus? Primeiramente, pastor, eu acredito que se a gente crê, a gente pode alcançar coisas inimagináveis. Se a gente tiver força, tiver a fé e crer que o que a gente almeja vai dar certo, a gente tem que correr atrás daquilo. Se você tem um objetivo e você crê que aquilo pode dar certo, você tem que trabalhar para aquilo dar certo. E quando você trabalha, Deus ele te ajuda. Não adianta eu crer, eu falar, não, eu creio, e eu ficar esperando sentado numa cadeira. Não vai acontecer. Nada vai acontecer. Mas se eu crer e eu entregar na mão de Deus e eu também trabalhar a favor disso, Deus vai me ajudar. Deus vai se associar comigo naquele propósito. Vai honrar. E Ele vai honrar. O meu pensamento sobre isso é dessa forma. Se a gente trabalhar junto e pedir a Deus e crer, principalmente, aí nós vamos conseguir. Nada é impossível. O que é possível fisicamente nós fazermos, humanamente, Ele nos ajuda, nos capacita a fazer. E aquilo que é impossível, que é, por exemplo, uma cura, uma libertação, igual você já citou aqui, e tantas outras coisas que são impossíveis, que estão além das nossas forças, então aí Ele age, e Ele age pela nossa fé, que nós devocionamos, escolhemos devocionar a Ele. Quando a gente fala desse assunto, eu me lembro muito bem que quando o povo de Israel é tirado do Egito, eles, depois de um caminho de 3 dias, eles se deparam com o mar. E o povo de Israel, o exército de Israel, vinha vindo atrás deles para aniquilar eles. Então, como eles iriam atravessar o mar? Não dava para atravessar. E então, o Senhor, Deus, ouve ali um clamor daquele povo, e um clamor de Moisés, dizendo: Senhor, olha a situação que nós estamos. E o Senhor disse a Moisés: o que tens na tua mão? Toca nas águas. Ele toca com o cajado, aquelas águas se abrem. Porém, para atravessar, eles teriam que caminhar. Então o Senhor disse a Moisés da seguinte forma: diga ao povo que marche. Por quê? Porque o impossível Ele tinha feito, que era abrir o mar. Agora caminhar era possível a eles fazer. Então eles teriam que caminhar, teriam que atravessar, e o impossível ia acontecer. O impossível era eles chegarem do lado de lá. Deus fez o impossível, abrir o mar, e eles fez o que era possível a eles, de caminhando, atravessar em terra seca, pelo leito daquele mar, e atravessar ele do lado de lá, e chegar até no deserto. E depois o Senhor fecha aquelas águas. Outro fato impossível: fecha aquelas águas e aniquila 650 mil homens armados até os dentes. Então, respondendo essa pergunta, você então crê da forma bíblica, e você defende essa tese de que o impossível é exatamente isso. É que quando está fora do nosso alcance, Deus faz. Quando está no nosso alcance, Deus nos ajuda a ir muito mais longe do que nós planejávamos, ou se planejarmos, não tinha nem sonho de realizar, porque estava além das nossas forças. É isso, irmãos. Graças a Deus. E você, hoje é o nosso 24º programa Falando de Deus. Você pode ter acesso a todos os conteúdos, 24 programas, foram todos eles uma bênção, né, Deus? Graças a Deus, pastor, todos uma bênção. É uma escola, né, pastor? Uma escola. Cada um melhor do que o outro. Nós queremos já tornar público aqui os nossos agradecimentos a todas as pessoas que nós convidamos e vieram aqui com tanta alegria, né? Nos atenderam o nosso chamado e vieram aqui, deram o seu testemunho. Alguns de fora da cidade, não ligaram para o custo, não ligaram para as dificuldades, vieram. Fica também aqui o nosso agradecimento. E o nosso agradecimento também a você, que sempre compartilha o nosso programa, você que se inscreveu no nosso programa. Aliás, você que se inscreveu, assim, ative o sininho, para quando esse programa entrar no ar toda sexta-feira, você já recebe uma notificação e automaticamente você já vai aí clicar e já vai ter o acesso desse conteúdo maravilhoso do programa Falando de Deus. E nós fazemos aqui sempre um pedido para que você compartilhe as pessoas. No YouTube, você entra lá, vai estar lá a sigla VB, e é Programa Verdade Bíblica. Este é o canal que é exibido dentro do canal Verdade Bíblica, o programa Falando de Deus.
E lá no Facebook também nós temos a página no Facebook. Aí sim, a página é Falando de Deus. Então você pode entrar lá, ter acesso a todo o conteúdo, ser abençoado, se inscrever lá no canal e nos seguir também lá no Facebook e compartilhar para o maior número de pessoas, que vai nos ajudar nessa evangelização que nós procuramos fazer por meio desse programa Falando de Deus, tá bom? Agora nós vamos fazer uma pergunta pessoal ao querido irmão Adenilson Ribeiro. Jesus já fez algo impossível na sua vida? Eu tenho uma lista grande de coisas impossíveis que Jesus fez na minha vida. Uma delas, a gente estava num monte, é um testemunho muito forte para mim, e eu acredito para as pessoas que estavam lá também junto comigo naquele dia. Foi uma das primeiras vezes que eu fui no monte orar. Tinha um pastor lá, o nome dele era José Santos Mourão, o pessoal chama ele lá. Uma pessoa muito de Deus, abençoada, que a gente teve a oportunidade de conhecer lá, um pastor. A gente foi no monte, eu tinha um problema na minha garganta, na minha amígdala, assim, sabe, inflamava. Muitas vezes, assim, eu não conseguia quase nem falar direito por conta desse problema. Prejudicava. E naquele dia, no monte, a gente sente algo diferente quando vai acontecer alguma coisa, né, pastor? É o toque do Senhor, é o toque do Espírito. E naquele dia eu senti algo diferente, que não era o normal, né, para aquele dia. E lá no meio da oração, o pastor, ele veio em direção a mim, ele colocou a mão dele na minha garganta. A gente até toma um susto, né, cara, chega a colocar a mão assim na sua garganta, né, pastor, você fica... Mas ele orou e ele falou: a partir de hoje você está curado. O sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus. Você está curado e você não vai ter mais um problema. Daquele dia então, eu fui curado, eu consigo cantar, eu consigo falar bastante tempo. Quantos anos já fazem isso? Isso já fazem uns 9 anos, eu acredito. Já fazem 9 anos? Uns 9 anos, eu acredito. De lá para cá eu fui curado realmente, e eu posso cantar, eu posso falar, sem se preocupar se amanhã eu vou estar bem ou não. Então foi um milagre muito grande que Deus fez na minha vida, e eu agradeço a Deus, né, de estar ali naquele momento, de ter passado por essa experiência. Foi uma experiência muito, muito forte, e eu acredito que é para estar hoje aqui, né, falando, para estar louvando a Deus. Acredito que com esse propósito Deus fez esse milagre na minha vida. Deus trabalha, né? Deus trabalha preparando os vasos para que Ele possa usar na hora. E Adenilson canta tão divinamente, também ministra a palavra de Deus, e também é usado em tantas outras, é usado como ferramenta de Deus em tantas outras áreas. E a voz é essencial para tudo isso, e Deus, sabendo disso, Deus resolve curar. É o impossível, mas você acreditava que Ele podia fazer, você estava buscando a Ele, e o Senhor resolveu ouvir a sua súplica e dos demais irmãos que estavam lá, para fazer esse grande milagre na vida de Adenilson Ribeiro. O que era impossível ao Adenilson Ribeiro? Algo particular. O que era impossível ao Adenilson Ribeiro, e hoje Jesus está fazendo acontecer, porque o nosso tema é o que Deus pode fazer na vida de quem verdadeiramente crê. E antes de você responder essa pergunta, talvez você que esteja ouvindo e vendo essa nossa programação do Falando de Deus, talvez você esteja se identificando com essa mensagem de hoje, com essa temática de hoje. Se tudo é possível ao que crê, porque muitos às vezes não recebem. Então, nós já ouvimos aqui o testemunho do Adenilson Ribeiro. Veja, o primeiro testemunho que ele deu acerca disso. Ele estava buscando a Deus, buscando lá no monte, orando, falando com Deus, e o Senhor ouviu a oração dele, e o Senhor restaurou a garganta dele. Houve uma cura, houve ali uma libertação daquele problema. Também ele disse aqui sobre outro feito que o Senhor fez, o feito na vida dele. Hoje ele é pai de 2 filhas, é uma bênção o lar dele, é um milagre grandioso que o Senhor fez também no lar dele, na casa, na família. E agora a pergunta feita a ele é: hoje, o que
Adenilson Ribeiro está vivendo hoje, que pode dar testemunho aos ouvintes, aos espectadores do Falando de Deus? Que testemunho Adenilson Ribeiro pode dizer que está vivenciando hoje milagres de Deus pelo fato de você ter acreditado e Ele ter feito na sua vida e está fazendo, e certamente vai continuar fazendo o que era impossível ao Adenilson Ribeiro, e hoje Jesus está fazendo na sua vida? Eu tenho, pastor, algo que aconteceu na minha vida, no meu trabalho. Para mim foi um milagre muito grande. Alguns anos atrás eu estava para ir viajar, tinha uma viagem marcada para mim, só que eu tinha muito medo por se tratar de outro país, um lugar onde você não conhece ninguém, que você não fala o idioma deles, e só que eu precisava ir. E eu aquele medo bate na gente, a gente pensa, será que eu vou conseguir? Será que vai ser possível para mim realizar isso? E com o apoio, de algumas pessoas, eu me encorajei e eu fui. Eu criei. Acreditou que Deus ia te dar força naquilo que eu poderia fazer, e eu fui. Simplesmente como algumas pessoas falam, eu meti a cara e foi embora. E eu fui embora. E depois disso, Deus tem me abençoado muito, porque dividiu para mim ali. Foi um divisor de águas. Divisor de águas. E eu consegui. Deus me abençoou muito depois disso. E eu acredito que se a gente não for e não fazer, a gente não vai saber se vai dar certo ou se não vai. Então a gente tem que olhar para o objetivo que a gente tem e tomar a decisão e seguir em frente. Não pensar se vai dar certo ou não. Se vai dar certo ou não, você vai descobrir depois que você tentar, depois que você for. Orar a Deus e dizer, Senhor, me dá força, e eu vou ir. Então eu cheguei lá, eu fiz o que eu precisava fazer, e eu voltei de lá com a minha bênção na minha mão. Porque depois disso foram muitas outras viagens que a gente fez, inclusive a gente já foi com a família para passear, para outros lugares. Só que teve a primeira vez eu fui com medo. A gente crê, sabe que Deus pode realizar um milagre na vida da gente, mas a gente tem aquele medo, todo ser humano tem. E você entende que isso era impossível para você, e aconteceu porque você exerceu a fé, você creu em Deus, você pediu a ajuda de Deus e você, como usou o termo aqui, meteu a cara, lutou para conquistar aquilo que você tinha um propósito dentro do seu coração. Para mim era impossível. Sempre quando a gente pensava nisso, como que a gente vai? Eu nunca tinha ido, mal falava um pouquinho de inglês, espanhol. Então você tem aquele medo, será que eu vou conseguir falar alguma coisa, eu vou conseguir me comunicar com alguém? E graças a Deus deu tudo certo, e hoje nós estamos aqui contando a história e agradecendo, louvando a Deus por tudo que Deus tem feito. E essa atitude de crer que Deus daria vitória, apesar de você saber que as suas forças eram minadas nessa situação, mas você creu em Deus e disse, eu vou e o Senhor há de me dar vitória, e foi um divisor de água. Hoje você vive uma vida abençoada por essa atitude que foi tomada. Talvez alguns de nossos espectadores do Falando de Deus estejam se identificando com isso, porque muitas vezes acontece da nossa vida exatamente isso, a gente ter muito medo de enfrentar algumas oportunidades que a vida nos propõe, não usamos a nossa fé e com isso perdemos muitas oportunidades que podem nos trazer muitos benefícios para a nossa vida. Então, sendo encorajado por Adenilson Ribeiro e por essa temática desse programa, o que Deus pode fazer na vida de quem verdadeiramente crê? Deus pode fazer coisas grandiosas. Ele acabou de contar o testemunho que ele não tinha forças para aquilo, não tinha nem vontade própria para poder ir, mas precisava ir para que fosse um divisor de água na vida dele. Então talvez você esteja prestes a tomar uma decisão, ore a Deus, busque força de Deus, porque tudo é possível para aquele que verdadeiramente crê. E eu quero dar um testemunho aqui também, aproveitar esse gancho do testemunho. Também eu vejo, e posso dar testemunho disso porque acompanho de perto, o quanto que você é desbravador na área. Por exemplo, hoje você é produtor musical, você é compositor, você também é cinegrafista,
Você produz também, não somente áudio, mas você produz também vídeo. Os clipes que são feitos, que vocês acompanham, todas essas imagens do Falando de Deus, cada dia mais um programa mais bonito em imagem e áudio e toda a preparação, tudo isso é o Denilson, que ele também trabalha como diretor desse programa. E eu vejo as mãos de Deus em tudo isso, que eu vejo que você, com fé, da maneira que você exerce ela em Cristo Jesus, você crê e você vai para frente. E isso daí nos enche de orgulho por sermos amigos, estarmos sempre tão próximos, mas também nos encoraja a seguir nessa mesma caminhada, seguindo os mesmos passos aí. Adenilson Ribeiro é um desbravador e nós louvamos a Deus pela vida desse nobre irmão, esse filho querido que Deus nos deu. Então essa é a temática do nosso programa e nós estamos encaminhando para o final, mas também quero lembrar você que a dupla Marcos e Adenilson também, nós estamos produzindo e lançando sempre novos cantores aí, mas já faz um tempinho que Marcos e Adenilson não lançou mais nenhum louvor dos nossos e novos, porque nós estamos trabalhando com esses novos cantores, essas novas revelações que estão tendo aí, mas muito breve já tem aí mais projetos para Marcos e Adenilson, né? Tem sim, eu estou trabalhando inclusive nos projetos que a gente vai fazer, que é o Incomparável, né? Que é um louvor abençoadíssimo, vai ser uma bênção, a gente vai cantar aí junto com a cantora Jaqueline e eu acredito que vai ser maravilhoso. Eu acredito também, porque tudo aquilo que a gente se dispõe a fazer verdadeiramente crendo em Deus, igual diz aqui a temática, o que Deus pode fazer na vida de quem verdadeiramente crê, grandes coisas impossíveis, é o que Deus faz na vida de Marcos e Adenilson, é o que Deus faz na vida de todo aquele que crê. Esse projeto, por exemplo, o projeto do Falando de Deus, que hoje é um sucesso para a glória de Deus, é um projeto que começou há pouco tempo e ele vem subindo gradativamente e hoje é um programa aí de alcance médio. E eu creio que logo será um programa de alcance altíssimo aí, porque a qualidade é boa, cada dia mais os convidados que vêm estão sendo cada dia mais espirituais, trazendo cada dia mais novidades de fé que serve de um elevo espiritual muito grande para os espectadores do Falando de Deus e para nós aqui, que somos às vezes muito edificados nas gravações aqui que nós sempre aqui fazemos. Denilson Ribeiro, que prazer de hoje, irmão, deixar a telinha lá e vir aqui na frente das câmeras, contar esse testemunho, contar dos feitos que Jesus já fez no passado, continua fazendo na tua vida. Então muito nos alegra hoje de ter recebido o irmão do lado de cada tela para poder dar esses testemunhos aí. Pastor, eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui, né? Agradeço a Deus primeiramente, agradeço ao pastor também, agradeço a você que está nos ouvindo aí e sempre está acompanhando o programa. Tem sido uma bênção ao alcance, pessoas têm sido edificadas com as mensagens, principalmente a gente que está aqui também é edificado com as mensagens. É uma escola para mim, eu tenho aprendido muito com as pessoas que vêm aqui. Estou fazendo um curso teológico aqui. Que coisa maravilhosa. Então nós que agradecemos. E agora, você, espectador do Falando de Deus, e eu aqui, nós aqui, nós vamos receber aqui que mensagem Adenilson Ribeiro deixa aos espectadores do Falando de Deus nessa temática. O que Deus pode fazer na vida daquele que verdadeiramente crê. Que mensagem você deixa para os espectadores do Falando de Deus? A mensagem que eu deixo é para você nunca desistir do seu sonho, para você crer em Deus e seguir a tua caminhada. Se você pensa que algo é impossível para você, não é impossível. Você pode romper essa barreira do impossível, porque Deus ele está junto contigo. E quando Deus ele vem conosco, não há quem possa parar, porque os projetos de Deus eles são muito grandes para a nossa vida. Então, se você tem um objetivo, vá em frente. Mesmo que você não dê certo na primeira vez, tenta de novo. E assim você vai, uma hora você vai conseguir aquilo que você almeja. Se for o propósito de Deus, não há quem possa impedir. Então essa é a mensagem que eu deixo para você que está nos ouvindo. Busque a Deus, leia a Bíblia e sempre esteja na presença de Deus, que eu tenho certeza que Deus ele vai te ajudar, Ele vai estar com você aonde você for e sempre você vai alcançar o teu objetivo.
creia no Senhor Jesus, porque tudo é possível ao que crê. Marcos e Adenilson tem um lema, e você pode também pegar esse lema de Marcos e Adenilson e cravar dentro do seu coração. O nosso lema é o seguinte: com Cristo Jesus nós podemos ir muito mais além de onde os nossos pés poderiam um dia chegar. Glória a Deus por tudo isso. Que coisa boa, estamos chegando ao final do nosso Falando de Deus. Já fizemos agradecimentos e ficam nossos agradecimentos a todos vocês. Nós vamos agora receber a oração do servo de Deus, diácono Adenilson Ribeiro, que também é ministro de louvor, e depois nós vamos estar então nos despedindo. Que pena, hoje foi um programa mais que especial, e mais que especial para mim, do amigo querido, filho querido, que sempre está aqui cuidando de toda essa programação, e hoje ele está na frente da telinha aqui dando esse testemunho, nos emocionando e ainda deixando uma mensagem de incentivo a todos os espectadores do Falando de Deus e também para mim. Vamos receber a oração do servo de Deus. Senhor meu Deus, soberano e eterno Pai, te agradecemos, meu Deus, por estar aqui na tua presença. Louvamos o Senhor. Gravando este programa, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, impactar a vida desta pessoa que está ouvindo, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoá-la grandemente, Senhor. Não deixe, Senhor, que nada venha tirá-las da tua presença, mas que o Senhor venha, Senhor, impactar, Senhor, esta casa, Senhor, que nesse momento está entrando essa mensagem. Esta pessoa, Senhor, que está vendo, que está passando por alguma coisa, Senhor, que nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Que o Senhor venha, meu Deus, abençoá-la, o Senhor venha tirá-la, Senhor, desta prisão, Pai. É em nome de Jesus que eu faço essa oração. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Que pena estar terminando nosso Falando de Deus. E olha, você pode nos acompanhar toda sexta-feira no YouTube, programa Verdade Bíblica, e o programa Falando de Deus está lá dentro do canal Verdade Bíblica, e você pode nos acompanhar no Facebook, no programa Falando de Deus. Você também pode nos acompanhar lá, Marcos e Adenilson, tanto no Instagram quanto no Facebook, tanto também no YouTube. Costumeiramente nós temos lá sempre louvores novos lá. Se não é da dupla Marcos e Adenilson, tem lá os nossos convidados, pessoas que nós estamos lançando, pessoas aí que são novidade no mercado, mas com louvores cada dia mais espiritual, que pode beneficiar a sua vida, tá bom? Então você tem um compromisso conosco, hein? Toda sexta-feira, não se esqueça, você tem um compromisso com o Falando de Deus, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família, e até sexta-feira, todos juntos no nosso Falando de Deus.